E é muito bom receber você mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica na Novo Tempo, um novo formato de ensino bíblico através da Palavra de Deus, de forma didática, junto com você também. É o ensino de casa em casa, onde você está, com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares também. E eu convido você para passarmos essa meia hora juntos estudando o livro do Apocalipse. E hoje vamos estudar a última parte da maior de todas as guerras que eu e você estamos envolvidos. A gente volta já. Olá, eu quero mandar um abraço muito, mas muito especial para você que escolheu permanecer assistindo a Novo Tempo e também o Escola Bíblica, para você que já estava aguardando o programa também, ou se por um acaso você de repente se deparou com esse programa, realmente é um programa de estudo da Bíblia, estamos estudando o livro do Apocalipse. E são pessoas de várias crenças, várias denominações que têm acompanhado a gente. Um abraço muito querido para os amigos católicos que têm acompanhado, protestantes, pentecostais, amigos sem nenhuma denominação fixa, amigos que gostam de estudar a Bíblia, ou de repente você que tem religiões afro também acompanhando a gente, não importa, o importante é que nós estamos nesse momento juntos, unidos na Palavra de Deus. E a nossa base de estudos, a nossa forma didática, diríamos assim, é como base esse guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. É um material que a Novo Tempo preparou para você gratuitamente. A gente faz questão de enviar para você aí na sua casa. É só você entrar em contato com a gente nesse momento pelo WhatsApp, tá? 12 98100 1615. Registre esse número aí e envie para a gente a mensagem: quero receber esse material, quero receber esse estudo, o guia de estudos. E você vai receber um link no seu número do WhatsApp e você preenche os seus dados. Daqui a alguns dias você vai receber na sua casa esse material que é a nossa base aqui. Claro que a nossa base maior é a Bíblia, mas esse material vai nos nortear, é um guia para nós estudarmos melhor a Bíblia, a Palavra de Deus, tá bom? E eu aguardo você participando com a gente e enviando também a sua sugestão, as suas dúvidas. A gente sempre tem aberto espaço aqui para você fazer perguntas. De repente, durante essa semana aí surgiu alguma dúvida sobre essa grande guerra, essa grande batalha que estamos envolvidos, e nessa última etapa nós estaremos respondendo também. Hoje, vamos ver se vai dar tempo, né, da gente acompanhar aí, são muitos conteúdos, mas vamos fazer questão de possivelmente responder você também. Nós estamos no capítulo 4 desse guia de estudos, e hoje nós estamos na parte 4, que é a última parte do capítulo. Semana que vem vamos entrar no 5º capítulo e estudarmos juntos aí. Semana passada a gente estudou sobre as 7 igrejas e agora a gente está estudando sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal que nos envolve também. Nesse momento nós vamos orar para que Deus esteja conosco e que esse grande conflito hoje mais uma vez possa ser vencido na minha vida e na sua vida também. Nós vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez buscar a Tua presença e estudarmos a Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração nesse momento e pedimos que o Seu Santo Espírito fale em nós e nos ajude a compreendermos também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Antes de nós apresentarmos o contexto bíblico sobre essa grande batalha, eu queria nessa parte final trazer algumas informações para você. Existem alguns países onde nós vivemos, nesse planeta, que são extremamente pacíficos, os mais pacíficos, mas existem alguns países que vivem constantemente em guerra. Segundo dados do mês de junho agora, informações da ONU, nós temos aqui que o país mais pacífico do mundo, mais tranquilo, é a Islândia. O segundo país é a Nova Zelândia. E o terceiro país fica na Europa, Portugal, os países que menos se envolvem com guerra. Mas existem alguns países que estão em tremenda ebulição, diríamos assim,
explodindo a todos os momentos. Os menos pacíficos é Sudão do Sul, Síria e Afeganistão. São os países que se guerreiam, se degladiam mais. Mas, apesar de você ou eu vivermos num país, quem sabe que não é um dos principais países em guerra, nós estamos vivendo num conflito. Nós estamos vivendo num grande e maior conflito já vivido em todo o universo. O conflito entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus. E nós estamos aprendendo um pouco mais sobre isso. Nós vamos então, nessa quarta parte, já começar a responder uma das perguntas para quem tem acompanhado a gente aqui. E a gente começa com a seguinte questão. 10ª pergunta do nosso guia de estudos. Qual o conselho Jesus nos dá para nos proteger e nos libertar do mal, desse grande conflito? E existem algumas lições interessantes nesse texto que a gente vai ler agora, nessa parte final desse capítulo. João 8,32 diz assim, e você já ouviu em algum contexto esse texto bíblico. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é conhecer na Bíblia? Você conhece a verdade? Essa é a mensagem que Deus diz. Se você quiser vencer, você tem que conhecer a verdade. Essa é a resposta da pergunta 10. Conhecer a verdade. Você conhece a verdade? Segundo a Bíblia, segundo o Antigo Testamento, eu vou até mencionar para você aqui, no hebraico o termo é iada, conhecer. Você se lembra que quando a Bíblia menciona sobre Adão e Eva, Abraão e Sara, Adão conheceu a Eva. Abraão conheceu a Sara. É no sentido de intimidade física, relação sexual. Quando a Bíblia menciona a palavra conhecer no Antigo Testamento, ela é muito mais profunda do que simplesmente eu conhecer intelectualmente a Bíblia. Dependendo do contexto, pode significar uma relação sexual ou, dependendo do contexto, pode significar algo mais profundo, como você vivenciar aquilo. Você trazer para a sua experiência de vida, você se aproximar, tornar íntimo. E nesse contexto, quando a Bíblia diz assim que nós devemos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar, nós devemos nos apropriar, viver, nos aproximar de Jesus. Não somente intelectualmente, mas ter uma experiência real. É assim que nós podemos vencer as batalhas. É isso que o texto diz. Mas o que é a verdade? Ou quem é a verdade? Mais um texto para mim e para você. João 14, verso 6 diz assim, Jesus respondeu-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Nos nossos primeiros estudos eu mencionei, e vou continuar mencionando, que só podemos entender o livro do Apocalipse à luz do Antigo Testamento. E eu mencionei até, apresentei para você dias atrás, no Antigo Testamento fala-se sobre o santuário, onde existia de tempos em tempos um sacrifício de um cordeirinho que representava Jesus, isso como uma didática para o povo de Israel, nunca se esquecer que o cordeirinho viria, que o Messias viria. E existia o sacerdote, o sumo sacerdote, que realizavam esse ritual. E lá dentro, no lugar chamado Santíssimo desse santuário, existia uma arca da aliança. E em cima dessa arca era considerada a presença de Deus em uma palavra chamada Shekinah, a presença de Deus. O sacerdote sacrificava o cordeiro e entrava dentro do santuário para realizar a cerimônia. E qual a relação disso com o que a gente está lendo aqui? O cordeirinho era Jesus, já falamos sobre isso. Já mencionamos também que o sacerdote e o sumo sacerdote, o maior deles, é Cristo Jesus. Mencionamos inclusive essa semana. Mas nesse texto nós vemos que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por Ele. Assim como o sacerdote é quem podia chegar até o lugar santíssimo, onde era considerada a presença de Deus,
nós só podemos chegar até a presença de Deus hoje por meio de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o cordeirinho, Ele é o sacerdote que leva os nossos pecados até o Shekinah, até a presença de Deus. João 17:17 diz algo mais acerca do que é a verdade. Jesus é a verdade. E o que mais é a verdade? João 17:17, santificai-vos na verdade, a vossa palavra é a verdade. Quando a Bíblia diz assim que a gente tem que se santificar na palavra, nós temos que entender algo muito importante também. A santificação é um processo contínuo. Nesse grande conflito, se você e eu queremos vencer, a gente não pode parar de buscar a palavra de Deus, a verdade da Bíblia. E nesse grande conflito, nesse estudo mais reflexivo hoje, Deus traz uma lição para mim e para você que é: não pare de estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Por isso que você está aqui, por isso que nós estamos estudando, porque nós temos que nos santificar, nos aproximar de Deus. E esse termo santificar é aproximação, é ser de Deus cada dia mais. Quem busca a Deus continuamente está se santificando. E como nós buscamos a Deus? Através da verdade. Qual verdade? A palavra dele, a Bíblia. O livro do Apocalipse diz para mim e para você que nós devemos buscar cada vez mais a palavra de Deus, a verdade, Jesus que é a verdade, para alcançarmos a vitória nesse grande conflito. Vamos em frente. Palavra escrita, a Bíblia. Palavra encarnada, Jesus. Essa é a verdade, a palavra escrita e a palavra encarnada. E essas são as respostas da pergunta número 10. Nós vamos em frente aqui. Por que Deus não acaba com o sofrimento e o pecado do mundo? Essa pergunta, na verdade, não faz parte do estudo, mas é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas cristãs e não cristãs, nesse grande conflito, nesse sofrimento que nós estamos vivendo, por quê? E olha só uma frase que nós fizemos questão de colocar aqui, de um filósofo, Epicuro, filósofo grego. Olha o que ele diz: Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Será? Então, não é onipotente? É capaz, mas não deseja? Então, é malevolente ou mal. É capaz e deseja? Então, por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja? Então, por que lhe chamamos Deus? Uma pergunta que muitos fazem: por que o mal existe? Se Deus existe, se Deus ele permite que o mal atinja a minha vida e a sua vida, por que Deus é amor? Por que Deus é justiça? Nesse grande conflito cósmico que nós vivemos. Nós vamos para um rápido intervalo. Após o intervalo, eu vou trazer uma reflexão sobre essa pergunta. E nós vamos continuar estudando sobre o tema dessa quarta semana, que é exatamente a maior de todas as guerras, o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. A gente volta já. Já voltamos aqui com o nosso estudo, quarto capítulo do livro Revelações de Esperança, nosso guia de estudos. Estamos na parte final, semana que vem tem mais novidades para você. Nós começamos essa semana exatamente falando sobre o grande conflito cósmico, a queda de Lúcifer do céu, a influência dele aqui na Terra sobre Adão e Eva, a trajetória que nós estamos vivendo, e nós chegamos na parte final. E surgiu uma pergunta, e surge constantemente uma pergunta no nosso meio, e a pergunta é: por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus não acaba com o mal de uma vez? E essa é uma pergunta feita por um filósofo, Epicuro, que foi mencionado no bloco anterior. E eu queria refletir com você. Existe uma grande lição que nós nunca podemos nos esquecer. E a resposta para essa pergunta começa exatamente com o nosso tema geral da semana. Nós estamos vivendo num grande conflito cósmico. Para nós tentarmos, de alguma maneira, responder essa pergunta, nós nunca podemos nos esquecer que a base do sofrimento é por causa desse grande conflito, por uma questão de um livre-arbítrio que um dia Deus deu ao ser humano.
E pelo livre-arbítrio o ser humano escolheu tirar Deus da vida, tirar Deus da história, colocar nas mãos de outro ser a autoridade sobre esse mundo. E a partir do momento que o ser humano escolheu, Deus, de certa forma, ele se sente e de fato limitado em agir na nossa vida, a menos que nós permitamos. Mas o fato é que existem duas situações difíceis nesse mundo que não permitem o sofrimento acabar. Primeiro, existe um grande conflito. Segundo, o livre-arbítrio faz com que muitas pessoas coloquem Deus distante desse mundo. E um dia chegará um momento também em que Deus vai acabar com isso. Até o momento, como percebemos na trajetória desse estudo, Deus permite ainda o mal e o sofrimento para mostrar quem é Satanás, o caráter dele. E nós, infelizmente, estamos inseridos muitas vezes por nossa própria escolha. Eu não me esqueço de um fato histórico, uma menção que foi dada certa vez. Um jornalista entrevista a filha de um grande pregador e pergunta para ela: aonde está Deus? Aonde está Deus quando as crianças morrem? Aonde está Deus quando os assassinatos acontecem? Aonde está Deus quando alguém adquire um câncer? E a resposta dessa moça foi: Deus está aonde nós o colocamos. O mundo tem tirado Deus do coração. O mundo tem tirado Deus da sala de aula. O mundo tem tirado Deus das famílias. E por isso cada vez mais nós temos convivido com o mal, porque o mal não é um objeto, uma energia. O mal é a ausência de Deus. Cada vez mais o ser humano tem tirado Deus da vida. E isso tem gerado cada vez mais um conflito entre as pessoas e dentro do nosso coração também. Vamos continuar. Olha o que diz aqui esse texto, 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa. No tempo certo, Deus vai acabar com o sofrimento, com o mal e com o conflito que nós vivemos aqui nesse mundo. Pergunta de número 11, é a pergunta final do nosso guia de estudos do capítulo 4. Por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Essa batalha já é uma batalha que está vencida, foi vencida na cruz do Calvário. Só que ainda nós temos o nosso desafio, que é entregar nas mãos de Deus. E o texto bíblico diz assim, Apocalipse 12, verso 11, mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra que testemunharam, pois desprezaram a própria vida até a morte. Esse termo venceram no passado, né? E quem venceu? Nós não podemos vencer? Esse termo é bem interessante porque ele não se reporta necessariamente às pessoas que venceram, mas o momento em que eles venceram. O momento em que eu e você vencemos. Nós vencemos lá no passado, quando Jesus morreu na cruz. Naquele momento foi decretada a minha vitória e a sua vitória. Basta eu e você aceitarmos e vivermos por isso. Foi lá na cruz. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu mencionei e fiz uma analogia dias atrás sobre o período das 10 pragas, onde nos umbrais das portas foram pintadas com o sangue do Cordeirinho. Mas eu queria trazer uma lição para mim e para você também acerca da resposta que nós temos. Olha o que diz C.S. Lewis. Ele diz assim: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. E existe mais um texto de C.S. Lewis, escritor britânico. Gosto muito, você tem percebido. E a nossa produção tem colocado aqui. Bom só existiu um, e ele sofreu calado. Você já percebeu que muitas pessoas dizem assim, mas fulano de tal morreu, ele era tão bom. Só Deus conhece a nossa insensatez, o nosso desequilíbrio, as nossas decisões sozinhas e equivocadas. Esses dias eu estava conversando com um dos meus filhos e me chamou a atenção
a forma como ele reagiu quando nós falamos que Jesus era o cordeirinho. Por que Jesus é considerado cordeiro na Bíblia? Porque quando o cordeirinho morre, o cordeiro animal mesmo, as lágrimas escorrem do rosto dele e ele não grita, ele não chora alto, ele apenas deixa escorrer as lágrimas e morre. Por isso, Jesus é considerado o cordeiro. E esse texto diz assim, que Jesus morreu calado, o nosso cordeiro. O próximo texto diz assim, 4, verso 7 de Tiago, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas antes desse texto, eu quero voltar a esse texto. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós só podemos vencer pelo sangue de Cristo Jesus. No Egito, os umbrais das portas pintados, e o povo sai do Egito e vai rumo a Canaã, lembrando do Antigo Testamento. E o que acontece com esse povo? Eles vencem o aprisionamento do Egito. E hoje, nos dias de hoje, nós podemos vencer o aprisionamento das garras de Satanás, do inimigo, através do sangue do Cordeiro. Eles estavam num ambiente pagão do Egito. Eles estavam vivendo em meio a vários deuses e eles foram libertos pelo sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. E hoje, você e eu podemos vencer os falsos ensinos religiosos, as falsas religiões, o paganismo entrando dentro da igreja cristã, somente se nos envolvermos com o sangue do Cordeiro, se buscarmos em Cristo Jesus a vontade e a verdade dele. Na cruz, Jesus completou a vitória. Vamos ao último texto que eu já apresentei para você. Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse texto traz mais uma lição para mim e para você também. Submeter a Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de submissão. Nesse grande conflito, nessa grande batalha, nós só podemos vencer se nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. Que texto bonito de Tiago. Diz assim, que se você e eu tentarmos lutar contra o pecado vai nos engolir, porque nós não temos forças. É natural em mim e em você, depois do grande conflito, depois da queda. Se nós quisermos lutar contra Satanás, ele vai nos destruir. Como nós podemos vencer? O texto diz, nos submetendo a Deus todos os dias, e ele vai batalhar por mim e por você também. Sujeitai-vos a Deus, sujeite-se a Deus, e ele vencerá por você. Esse é o nosso desafio hoje, aqui no programa. A grande esperança é levada até o seu coração. A revelação do livro do Apocalipse, a vitória final nesse grande conflito cósmico é apresentada por você através da vitória de Jesus na minha vida e na sua vida. Nós vamos orar, mas antes eu quero deixar um desafio para você. E o desafio de hoje é esse. Se comprometa a permanecer em Cristo, que venceu na cruz e te capacita a viver de acordo com a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A lição que aprendemos hoje é que nós só podemos vencer através da verdade. Foi com a verdade que Jesus venceu. Foi usando o está escrito que Jesus venceu. E como podemos vencer? Com Jesus, Ele é a verdade. Buscando a palavra, pois a palavra é a verdade. E quando nós buscamos a Jesus e buscamos a palavra, Jesus batalha por nós. E a vitória está nas mãos dele. E o inimigo não tem vez sobre a minha vida e a sua vida. Porque Jesus já venceu essa grande batalha. Um dia, muito em breve, essa batalha vai ser encerrada. E todos nós poderemos viver felizes ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos orar nesse momento.
Vamos buscar a Deus e que Ele nos ajude a buscarmos mais da palavra e também mais dele. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque em meio a tantos ensinos, tantas datas, tantos nomes, hoje nós podemos nos lembrar um pouco mais de Ti, refletindo sobre os Teus ensinos e as Tuas verdades para a nossa vida. Nos ajude a vivermos a verdade eterna, Cristo Jesus. Nos ajude a vivermos a verdade da Tua palavra e vença por nós. É o que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.